Oi gente, bem-vindos a mais uma videoaula aqui no nosso canal Faz Crochê. Eu sou a Jana. Na videoaula de hoje eu vou ensinar para vocês um modelo muito fácil e econômico de bolsa de crochê. É muito prático e rápido de fazer também. Esse é um dos modelos mais fáceis de bolsa que eu já ensinei nesse canal. Versátil, que pode ser feito com tamanhos variados e com diferentes tipos de fio. Eu fiz 3 modelos de tamanhos diferentes, utilizando o fio náutico de polipropileno 3 mm, a segunda peça eu fiz de fio poliéster 3 mm e a terceira eu fiz com barbante número 4. Eu vou fornecer todas as medidas desses 3 modelos que eu fiz para que você possa produzi-las. E se você deseja apoiar o meu trabalho, inscreva-se no canal, deixa seu like e comenta aqui embaixo qual dos 3 modelos você mais gostou e qual material você pretende usar para fazer a sua. Então, bora lá começar a nossa videoaula de hoje. E para fazer esse modelo eu vou usar fio náutico 3 mm de polipropileno, 500 gramas mais ou menos, agulha 4,5, tesoura, fechador da sua preferência pode ser botão imantado também, isqueiro, 2 argolas mosquetões de 3 centímetros. Então começo fazendo esse nozinho inicial e a partir dele eu vou fazer 31 correntes. Terminadas as 31 correntes, ela vai ficar com 24 centímetros. Agora a gente vai trabalhar na parte de trás dessa corrente, ó, nesses lacinhos, nesses nozinhos que tem aí. Então, pula o primeiro, vai no segundo, faz ponto baixo. Eu vou fazer um total de 30 pontos baixos. Pronto, chegamos no final da carreira. Então, faço o último ponto. Essa é a primeira carreira, faz uma corrente no final, vira a peça e a gente vai dar continuidade fazendo pontos baixos. Vai ser um total de 30 pontos baixos. Um ponto baixo em cada um desses pontos de base. Essa é a segunda carreira. A gente vai fazer um total de 15 carreiras. Então, eu vou adiantar o vídeo e volto para a gente dar continuidade. É só pontos baixos. Chegando no final da carreira, faz uma corrente, vira a peça e continua fazendo pontos baixos. Terminei as 15 carreiras. Agora eu vou tirar a medida dessa peça. Então, essa peça vai ficar com 25 centímetros de largura por 11,5 de altura, quase 12. Então, aí é só você seguir as medidas, caso você esteja usando outro tipo de fio. Agora, a gente vai fazer a parte do meio. Então, aí chegando nesse final, a gente faz uma corrente, como sempre, vira a peça. E a partir de agora, né, a partir de agora, nesse início só, a gente vai trabalhar fazendo pontos baixíssimos, ó. Então, passa a agulha pelo meio do ponto, faz o primeiro ponto baixíssimo, faz o segundo, a gente vai fazer 5 pontos no total, esse é o segundo, a gente vai fazer mais 3, só pontos baixíssimos. Pronto, ó, 5 pontos baixíssimos. Agora, a gente vai fazer pontos baixos normais, então vai no ponto seguinte, ó, e a gente faz 20 pontos baixos. Vai sobrar também no final 5 pontos baixos, tá? A gente só faz esses 20 pontos baixos e aí a gente vai dar continuidade, a gente vai subir a peça, a gente não vai até o final, vai sobrar 5 pontos no final dessa carreira também, igual nesse início agora. Pronto, ó, terminei os 20 pontos baixos, como eu falei, vai sobrar também 5 no final, igual nesse início, ó.
E aí a gente vai fazer uma correntinha nesse final, vira a peça e a gente continua fazendo pontos baixos. Como eu falei, é um modelo bem simples, só pontos baixos, bem básico mesmo. E aí a gente continua fazendo os pontos baixos. Eu vou fazer um total de 33 carreiras a partir de agora, tá? Então essa é a segunda carreira, eu vou fazer um total de 33, só pontos baixos, só trabalhando nesses 20 pontos do meio que a gente fez agora. E esse é o padrão, é bem simples, tá? Então a gente vai subir as 33 carreiras, eu vou adiantar o vídeo e volto para a gente fazer a última parte. Finalizei as 33 carreiras, agora eu vou tirar a medida para vocês saberem quanto de altura a gente fez essas 33 carreiras. Então vai ficar com 24 centímetros, tá? Então aí, se você estiver usando outro fio, é só você aumentar até essa quantidade, caso você queira fazer do mesmo tamanho dessa peça que eu fiz. Então agora a gente vai trabalhar com pontos de diminuição. A gente vai fazer 3 carreiras de ponto de diminuição, ó. Então começa fazendo esse ponto de diminuição, igual eu tô mostrando para vocês. Na sequência, a gente faz pontos baixos em cada um desses pontos de base. E nos dois últimos pontos dessa carreira, nos finais, a gente faz outro ponto de diminuição. Pronto, ó, como eu falei, nos dois últimos pontos, a gente vai fazer outro ponto de diminuição, ó. Passa a agulha no primeiro ponto, pega uma laçada, passa no segundo, pega outra laçada, 3 laçadas na agulha, pega uma laçadinha final e passa por dentro dessas 3. Faz uma corrente no final, ó, vira a peça e a gente continua também com outro ponto de diminuição, ó. Passa a agulha no primeiro ponto, passa no segundo, fica com 3 laçadinhas, ó, e passa uma laçada por dentro das 3. Na sequência, pontos baixos. Nos dois últimos pontos finais dessa carreira, outro ponto de diminuição. Mais um ponto de diminuição nesse final da carreira. Faz uma corrente, vira a peça e a gente vai para a nossa última carreira com ponto de diminuição, ó. Começa fazendo um ponto de diminuição, na sequência pontos baixos e no final dos dois últimos pontos, outro ponto de diminuição. Pronto, terminamos essa carreira com esse último ponto de diminuição, faz essa corrente final, ó. Depois a gente vai fazer o acabamento, agora eu vou tirar a medida dessa peça. Dessa parte do meio, ela vai ficar com um total de 37 centímetros. E essa outra parte vai ficar com 26 centímetros. Então, agora vamos fazer o acabamento. Corta a ponta do fio, puxa essa ponta do fio, igual vocês estão vendo.
Aí pega uma agulha de numeração mais fina para a gente poder esconder esse fio por dentro dos pontos. Depois a gente corta a pontinha e queima com isqueiro para fazer o acabamento final. Agora a gente vai preparar a peça para a costura, ó. Então já separa alguns marcadores para a gente poder juntar essas laterais para ficar uma costura bem certinha no mesmo local. Então aí eu vou pegar alguns marcadores e aí a gente vai juntando essas laterais, igual eu tô mostrando no vídeo. Dessa forma. Então coloco o marcador. Outro detalhe, ó, a gente vai fazer a costura, ó, nessa corrente de fora que eu tô mostrando para vocês, tá? Então a gente vai fazer essa costura nessa corrente de fora. Então passa o marcador por dentro dessa corrente de fora. E aí vai juntando as laterais, ó, vai encaixando e coloca o marcador para a peça ficar no local certinho da onde a gente vai fazer a costura. Ó, as duas laterais têm que estar bem alinhadas, igual eu tô mostrando para vocês. Então prende bem o marcador, preste bem atenção aí nessa linha, para que fique da mesma altura, para um lado não ficar mais baixo, o outro mais alto, enfim. Então agora a gente vai fazer essa costura, ó. Eu vou fazer pontos baixíssimos, vou fazer com o próprio crochê. Você pode usar uma agulha de tapeceiro para fazer essa costura, mas eu vou usar a própria agulha de crochê mesmo para fazer a costura. Então aí, escolha esse lado para começar, pega o restante do fio, pega a agulha. Como eu falei, a gente vai trabalhar, ó, passando a agulha na perninha de fora, desse ponto de base da lateral. E aí a gente faz esse primeiro nozinho, ó, puxa uma laçada, faz esse nó. E a gente começa fazendo pontos baixíssimos, vai passando a agulha de um lado para o outro, tentando encaixar, onde a gente colocou os marcadores, para ficar no local certinho, e aí a gente vai passando, ó, agulha de um lado para o outro, fazendo pontos baixíssimos. É bem simples essa costura. E aí, conforme vocês podem ver, esse detalhe dos pontos baixíssimos vai ficar pela parte de fora da peça, que é a parte de trás. E aí a gente depois vai subindo esses pontos baixíssimos até o outro lado também. A gente vai fazer uma costura só. Não vamos cortar o fio agora, depois fazer o outro lado. A gente vai levando esse fio lá para o outro lado. Depois vai tirando os marcadores com cuidado, ó, e continua fazendo pontos baixíssimos, igual eu tô mostrando para vocês.
E aí, gente, outro detalhe, não aperta muito esses pontos baixíssimos não, tá? Para não dar defeito na peça. Então tenta deixar eles mais folgadinhos, não apertar tanto essa lateral. E pronto, terminei essa primeira lateral. E aí a gente vai dar continuidade fazendo pontos baixíssimos nessa aba também, ó, na tampa da peça. Então, continua fazendo pontos baixíssimos até chegar lá do outro lado para a gente fazer a costura também na outra lateral. Então aí é só dar continuidade fazendo pontos baixíssimos na aba completa até a gente chegar lá no outro marcador. Pronto, ó, chegamos no começo da outra lateral, então aí a gente vai repetir o mesmo processo. Só pontos baixíssimos, alinhar os marcadores para não sair do local, prestar atenção se está na mesma altura do outro lado, para um lado não ficar mais baixo do que o outro, e aí continua fazendo pontos baixíssimos, seguindo o mesmo padrão que a gente fez do outro lado.
E finalizamos essa costura das laterais, agora corta o fio, passa a ponta do fio por dentro dessa última laçada, ó. Depois a gente vai jogar esse fio para dentro da peça, pega uma agulha de numeração mais fina, e aí a gente vai escondendo a ponta desse fio por dentro dos pontos, depois a gente corta e queima a pontinha para fazer o acabamento final. Pronto, ó, depois de cortar as pontas, fazer o acabamento, a peça vai ficar assim. Agora a gente vai para a última parte, que é fazer e agora a gente vai para a última parte, que é fazer a alça dessa peça. Para fazer a alça, eu vou usar essas 2 argolas de 3 centímetros, tá. Então, você pode também usar uma maior, se você preferir, e eu vou também usar a agulha numeração 3,5, que eu quero que essa alça ela fique com os pontos mais fechadinhos. Então passa a agulha, ó, por dentro dessa argola, faz esse primeiro nozinho inicial, e passando a agulha também por dentro da argola, a gente vai fazer mais 3 pontos baixos, ó. Esse é o segundo e o terceiro. 3 pontos baixos, agora a gente faz uma corrente, vira a peça e agora a gente vai trabalhar passando a agulha pelo meio do ponto, ó, igual eu tô mostrando para vocês. E a gente continua fazendo pontos baixos. A gente vai fazer 3 pontos baixos. Esse é o segundo e agora o terceiro. Na sequência, faz uma corrente, vira a peça e dá continuidade. Esse é o padrão dessa alça, é só fazendo pontos baixos, passando a agulha pelo meio do ponto de base e dá continuidade. Essa é a segunda carreira, eu vou fazer um total de 19 carreiras. Vou adiantar o vídeo e volto para a gente dar continuidade. Pronto, ó, terminadas as 19 carreiras, essa alça vai ficar com 14 centímetros. Se você quiser fazer ela maior, é só continuar seguindo esse padrão. Agora a gente vai fazer a finalização, então pega a outra argola, ó, faz essa correntinha final, aí a gente passa a agulha, ó, pelo meio do ponto de base e pelo meio da argola também, ó. E aí a gente faz ponto baixo. Na sequência, mais outro ponto baixo. E no último ponto, ó, a gente vai fazer 2 pontos baixos para ficar com 4 pontos de base. Parecido lá com o início, como a gente fez uma corrente lá no início. Aí depois a gente fez 3 pontos baixos, aí a gente vai também fazer a mesma coisa desse lado. Então a gente faz um quarto ponto aí para ficar bem seguro mesmo essa alça. Pronto, agora a gente corta, pega essa laçadinha final, corta a ponta do fio, passa a ponta desse fio por dentro dessa laçada final, ó. E aí a gente vai fazer o acabamento, a gente vai escondendo pelo lado que vai ser o avesso da alça, a gente vai escondendo esse fio por dentro dos pontos, depois a gente corta a ponta e queima, para fazer o acabamento. E por último, a gente vai colocar essa alça na nossa peça. Se você quiser uma alça maior, ela pode também ser encaixada nessa argola mosquetão, pode ser uma corrente ou até mesmo outra alça de crochê. Fica aí a seu critério. No momento, eu só fiz essa alça pequena mesmo, mas talvez eu coloque outra alça maior para usar ela também na transversal.
E esse vai ser o resultado da nossa peça, ó, ela vai ficar com 17,5 cm de largura, ó, por 14 centímetros de altura. E na lateral de profundidade, 5 centímetros. Esse é o tamanho dessa peça, mas como eu falei anteriormente, você pode fazer ela de tamanhos variados. Igual vou mostrar agora para vocês a outra peça que eu fiz, que é essa com um fio barbante. Ela já ficou um tamanho diferente e a carteira também, ela já ficou outro tamanho. Então, dependendo da quantidade de pontos que você colocar no início da peça, você pode variar esse tamanho, fazer ela maior. Você também pode mudar o tipo de ponto. Eu fiz com ponto baixo para ficar um modelo mais fácil possível, mas você pode fazer outras variações de pontos também, seguindo esse mesmo padrão que também vai dar certo, ela vai ficar bem diferente. E aí tá passando na tela o tamanho de cada uma das peças que eu fiz. Essa foi a carteira, então ela ficou mais fininha. A outra peça ela ficou mais larguinha. E aí, como eu falei anteriormente, você decide, você escolhe qual o tamanho, é bem simples esse padrão. E pode ser feito com qualquer outro tipo de fio também, né, com barbante, fio náutico, polipropileno, fio poliéster, basta seguir o tamanho da peça. Então você que decide qual tipo de fio você vai usar e qual vai ser o tamanho, e aí você também pode fazer adaptações, pode fazer ela mais larga, ela mais fininha, fica a seu critério. Então eu espero muito que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Eu tentei ao máximo trazer um modelo bem fácil mesmo, principalmente para quem está iniciando também, e quem gosta também de modelos práticos e versáteis, como eu sei que vocês gostam aqui no canal. E se você gostou dessa videoaula, não esquece de deixar seu comentário, comenta aqui embaixo qual modelo você mais gostou e qual tipo de fio você vai usar para fazer a sua. Também compartilhe esse vídeo, que dessa forma você contribui bastante com o meu trabalho, deixa seu like e nós nos vemos na próxima videoaula. E tchau, tchau!